noite a todos. Todos de pé, por favor. Vossa Excelência, senhor juiz, dará entrada ao tribunal. Será submetido a julgamento o processo PL 19/99 PDC 731/2000, que a Justiça Pública move em face da criação do Estado do Tapajós. Por favor, os celulares desligados. Total silêncio. Será dado primeira palavra aos advogados do SIM, que terão 5 minutos para o seu pedido inicial. Logo em seguida, iremos para os advogados do não, que terão 5 minutos para o seu pedido inicial. Por favor, apresente-se a causa. A Sua Excelência, doutor juiz desta corte e nobres jurados, boa noite. Vimos diante deste tribunal e do corpo de jurados solicitar a emancipação política e administrativa da região do oeste do Pará, criando o Estado do Tapajós. Este projeto, senhores, tramitou no Congresso Nacional sobre o número PL 19/99 e no Senado Federal sobre o número PDC 731/2000. Na Câmara dos Deputados, onde foi discutido e aprovado o plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. Este instrumento orienta o TSE e regulamenta a consulta popular a ser realizada no Pará e pede para que a normatize. Vale a pena ressaltar, egrégio juiz e nobres jurados, que o Estado do Tapajós, antes mesmo de ser criado, já está contribuindo com o Brasil, pois instigou e conseguiu a aprovação do 4º plebiscito a ser realizado nesta nação. Um país que não tem essa cultura democrática. O futuro Estado excitará a cidadania e oxigenará a democracia e será o primeiro Estado criado com respaldo popular, baseado nos artigos da Constituição Federal. Este pedido, senhor juiz e senhores jurados, apoia-se nos pressupostos básicos e requisitos essenciais preconizados pelo Congresso Nacional, relativos ao isolamento geográfico. Estamos numa região, senhores, com 736 mil quilômetros quadrados, com apenas um aeroporto completo e algumas pistas de pouso, nenhuma estrada federal com asfaltamento completo. A BR-163, conhecida como Santarém-Cuiabá, há 40 anos instalada, tem 160 quilômetros de asfaltamento, que dá uma média de 4 quilômetros por ano, que é uma vergonha. Na parte do Mato Grosso, está completamente asfaltada, sendo transitada apenas no verão se não chover. A BR-230, senhores, conhecida como Transamazônica, tem o trecho Altamira-Vitória do Xingu, 50 quilômetros, e Altamira-Brasil Novo, 46 quilômetros. E estão sendo asfaltados alguns quilômetros entre Medicilândia e Brasil Novo. No entanto, senhores, este asfaltamento não significa o atendimento aos nossos apelos, e sim para trazerem as turbinas da futura hidrelétrica de Belo Monte, que irá suprir as necessidades de energias do Nordeste. Sobram-nos apenas os rios para nos deslocarmos nesta região. As viagens, senhores, são longas, sem conforto, em barcos com excessos de passageiros, que aportam em áreas impróprias. A grande maioria sem terminal fluvial. Sem dúvida, somos a maior área isolada do Brasil. Temos também, senhores, o abandono político, que é caracterizado pela falta de planejamento, investimento e fomento na região oeste do Pará, pelo governo federal e estadual. A falta da presença do poder público, senhores, em áreas isoladas como a região oeste do Pará, trava o desenvolvimento econômico. O descaso com a Amazônia como um todo é uma verdade, e as ações desastradas, principalmente do governo federal, pela falta de conhecimento da nossa realidade, que de certo ponto tem prejudicado nossa região e o nosso povo. A Amazônia, senhores, é o lastro econômico de todo o empréstimo feito pelo Brasil. Desenvolveu as outras regiões e a nossa continua sem assistência. As outras têm aeroportos, portos, rodoviárias, metrôs, ruas asfaltadas, rodoviárias. Nós aqui só precisaríamos de um terminal digno, principalmente com embarques separados de cargas e passageiros. Só. Mas nem um terminal decente temos. Os acidentes são comuns e os trabalhadores são desrespeitados e desvalorizados ao extremo. Além disso, Excelência,
Há que se observar que os 27 municípios que lutam pela emancipação apresentam graves e profundos problemas nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Vejam os senhores que o estado do Pará tem em torno de 5.300 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas, enquanto que nos municípios da região do Tapajós há asfalto estadual em apenas 2 dos 27 municípios que sequer chegam aos 160 quilômetros, pois a imensa maioria das rodovias estaduais pavimentadas estão concentradas nas PAs dos municípios próximos à região metropolitana de Belém. Na educação, a desigualdade com a região metropolitana é igualmente gritante, pois dados colhidos no site da Secretaria Estadual de Educação revelam que a média de alunos matriculados no ensino médio no Pará gira em torno de 5,1%. No entanto, dos 1.167.030 habitantes da nossa região, somente 29.648 cursam o ensino médio. Na saúde, ainda é mais dramático, pois enquanto Belém, com pouco mais de 1.230.000 habitantes, concentra 4.880 médicos, a nossa população do futuro estado do Tapajós, com base na mesma população, tem apenas 332 desses profissionais. Lamentável. Mas, senhores jurados, excelentíssimo juiz, o que a oposição ao nosso movimento ignora é que o futuro Estado já nascerá financeiramente independente e não precisará de auxílio ou subvenção do governo federal. E por que o movimento afirma isso? Porque as receitas correntes do Tapajós são estimadas em 3,3 bilhões de reais, enquanto que as despesas são estimadas em 2,5 bilhões de reais, nos dando uma capacidade de investimento de pelo menos 800 milhões de reais. Recursos esses que serão utilizados na melhoria de qualidade de vida do povo tapajônico. Diante dessas razões expedidas e documentos juntados, senhor juiz, requer-se que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordiada. Sou de Belém, mas moro aqui em Santarém há 9 anos. Sou a favor que a região oeste do Pará seja emancipada, seja independente, uma região que é distante da capital, que é distante dos benefícios do estado do Pará. Então acredito num projeto político, um projeto que possa trazer essa independência, essa emancipação, visando o melhoramento da população e de tudo aquilo que um novo estado possa contribuir. Então, para a independência do oeste do Pará, para que possa nascer este novo estado, vote sim. Senhores advogados do não, por favor, apresente-se a causa. Excelentíssimo doutor juiz, presidente desse egresso Tribunal do Júri. A petição separatista argumenta que a região oeste paraense é abandonada pelos governos federal e estadual. Mentira, pois o presente projeto já fora objeto de deliberação no Congresso Nacional, do qual ocasionou o plebiscito no estado do Pará. Temos em nossa região um dos maiores e um dos mais caros investimentos do governo federal, a hidrelétrica do Belo Monte. A incompetência de nossos políticos é que está atravancando o desenvolvimento econômico de nossa região. Contrário à afirmação separatista, possuímos 4 aeroportos homologados para pouso e decolagem: de Altamira, o de Itaituba, o de Santarém e Oriximiná, onde Monte Alegre está em processo de homologação. E sem esquecer dos aeródromos de Juruti, Óbidos e Oriximiná, e também de Jacareacanga e de Novo Progresso. Narram também que a região sofre de isolamento geográfico. Nota-se que, indiretamente, a petição separatista utiliza Santarém como capital desse novo estado, se criado for, esquecendo-se totalmente dos outros 27 municípios aqui presentes. A área geográfica do pretenso estado é em média de 726.700
732 quilômetros quadrados, com a população estimada dos 28 municípios de 1,3 milhões de pessoas. Tendo uma densidade demográfica, esse dado é ótimo, tendo uma densidade demográfica de 1,67 habitantes por quilômetro quadrado, em média, 1,5 habitante a cada quilômetro quadrado. Nos últimos 30 anos, até início de 2008, a BR-63 foi asfaltada até o quilômetro 94. Em 3 anos foram asfaltados, em média, 22 quilômetros por verão, tendo em vista que no inverno não se pode trabalhar. O que apresenta aí a manipulação dos dados para gerar no povo uma falsa esperança, tá? Uma manipulação dos dados apresentados pelos separatistas. Referente à oxigenação da democracia, será que realmente vai ocorrer está ocorrendo essa oxigenação da democracia, tendo em vista que o agora Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós, com toda a sua estrutura orgânica, com toda a sua estrutura gerencial, em nenhum momento foi consultado o povo a escolha de seus representantes? Isso é democracia? Será que é democracia? Isso é apenas onde a elite, é contrário, onde as elites se intitularam, se elegeram com o único intuito, o intuito de servir as elites econômicas e políticas da nossa região. Quando se fala em renda per capita, a divisão da riqueza produzida em determinado lugar pelo contingente populacional, o que nos dá uma renda de R$5.000 no futuro estado do Tapajós. Pergunto, quem dentre vós aqui presente ganha essa soma, ou mais que isso? É muito raro alguém ganhar mais que isso. Então, esses dados, excelências, só servem para mostrar que a riqueza do Tapajós já tem seus donos e a população continuará ganhando seu salário muito abaixo desse patamar, com raras exceções. Mas, mais uma vez, com os próprios dados apresentados por vossas excelências, o que vocês querem não é criar um Estado moderno voltado ao ideal do bem comum, mas sim reter e defender a ideia e os interesses dos grupos econômicos e políticos da nossa região. Muito obrigado. Sou o professor Cláudio Sidônio, da região do Marajó, e sou contrário à divisão do Estado, porque não me apresentaram argumento plausível que possa desenvolver esse povo, visto que só vai trazer a divisão da miséria e da pobreza ao povo dessa região. Eu voto não à divisão do Estado. Passarei agora ao momento dos jurados, que serão todos aqui presentes para a formação do Conselho de Sentença. Mas antes advirto que farão compromisso do Conselho de Sentença. Todos de pé, por favor, com a mão direita levantada. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a nossa consciência e os ditames da justiça. Podem se sentar. Os senhores jurados e os senhores advogados estão de acordo com as regras? Sim. Com a palavra do doutor advogado do SIM, vocês terão 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelência, senhores jurados, a causa que nós aqui apresentamos, ela pode muito bem ter sido apresentada por aqueles que se opõem como a simples criação de um Estado. Eu digo aos senhores presentes que isso tem a ver com a vida de cada um de nós e o que esta banca de advogados busca, o que ela defende, vai provar aqui, é que esse povo não só tem direito a esse Estado, porque tem direito a uma vida melhor, como esse Estado é plenamente viável. Viável financeiramente, viável economicamente e que não precisará de absolutamente nenhum apoio do governo federal que não seja ele costumeiramente dado a todos os demais membros da federação. Nós sustentamos aqui que os recursos necessários para sustentar o Estado, pelos cálculos que já demonstramos e conseguimos
convencer, e em nenhum momento fomos questionados, é que teremos uma renda de 3,3 bilhões de reais. E teremos também uma receita que podemos estimar com base em estudos muito bem elaborados, com base em dados que temos de outras unidades da federação, que podem chegar, quando muito chegar, em 2,5 bilhões, isso já previsto, significativos e expressivos recursos que serão destinados à área social. Eu disse, senhores, que o nosso Estado é viável financeiramente. Agora, por que nós insistimos em provar a viabilidade financeira do nosso Estado, do nosso futuro Estado do Tapajós? É porque é justamente nesse ponto que os adversários, e eles não têm argumentos, costumam dizer que nós vamos precisar de mesada ou de pensão, ou seja lá que seja do governo federal. Dito isso, que nós teremos recursos suficientes, agora vamos dizer as causas e as razões porque esse povo sofrido, historicamente sofrido, defende e precisa desesperadamente de um ente estatal que possa dar uma vida melhor a esse povo. Bem sabem os senhores que tudo aquilo, todos os serviços públicos, todas as obras públicas, ou elas são do governo federal, ou estadual, ou municipal. O estadual, por exceção, aquilo que não é local e nem é do governo federal. Agora vejam a situação em que nós nos encontramos nesses 27 municípios. Eu não falo, senhores, do município onde hoje nós residimos, porque esse até que não é mal aquinhoado em certas obras, em certos serviços. Refiro-me principalmente, e sem excluir os problemas que aqui nós enfrentamos, aos 26 outros municípios que apresentam índices sociais baixíssimos. A saber, por exemplo, e é necessário que vocês saibam, para formar o julgamento de vocês, que desses 27 municípios, nós temos pelo menos 12 que não tem sequer um médico. Não tem sequer um médico. E não tendo médico, e quando há algum médico, é em número suficiente para atender a população. Desses 27 municípios, senhores, em apenas 2 nós temos rodovias estaduais. E vejam que a existência de rodovias estaduais é fundamental para que esse povo ele possa produzir, escoar sua produção, tendo em vista que a nossa economia é essencialmente agrícola e precisa das vicinais, precisa de rodovias, pelo menos aquelas principais, para escoar a produção. Nós temos, senhores, também em muitos municípios, e vamos citar um aqui próximo, Alenquer, no que diz respeito à segurança pública, temos lá apenas 12 policiais militares. Quando seria possível, se o Estado, o governo do Estado, nos tivéssemos dado pelo critério de isonomia populacional, seria possível, um efetivo de 20 mil, nós termos pelo menos uns 100 a 110 policiais. E o drama, senhores, ele não para aí, ele vai muito mais além. Ele vai, por exemplo, para a questão da educação. Não se discute nem a qualidade, porque a qualidade da educação, e eu não digo apenas do governo estadual, mas do federal e do estadual, é péssima. Refiro-me ao contingente de estudantes que nós temos matriculado nas escolas estaduais e, sobretudo, ao número de escolas. Desses 27 municípios, em 17 há apenas uma escola estadual. Senhores, reflitam, parem e não precisam ir muito longe, porque se não somos nós que sofremos diretamente, com certeza há muitos dos nossos conhecidos, parentes e amigos que sofrem esse abandono que ele está presente na vida de todos nós. Digo aos senhores que a criação desse Estado, repito, como eu havia dito anteriormente, terá uma capacidade de investimento de pelo menos 800 milhões de reais. Se nós ratearmos esses 800 milhões, levando em conta o critério populacional, em municípios como Alenquer, como Monte Alegre, como Faro, como Óbidos, como Oriximiná, eles podem ter investimentos do governo estadual em média de pelo menos 50 milhões. E isso significa muito, senhores, quando nós comparamos hoje com o que recebemos do governo federal. Representamos 16% da população do governo estadual. Teríamos direito, pelo orçamento de 2010, ao investimento de pelo menos 180 milhões de reais. Que obras nós temos a mostrar do governo estadual? Por que não nos querem dar a nossa emancipação? Por que não nos permitem criar esse Estado do Tapajós
se o Pará remanescente absolutamente nada vai perder, pelo contrário, pode até ganhar em qualidade de vida para o seu povo, tendo em vista que eles perderão apenas 23% das suas receitas e uma população de 36%. Vejam, senhores, que isso tudo é uma questão de razoabilidade, de racionalidade. Muito obrigado. Dando continuidade à defesa do sim, eu gostaria de acrescentar que nós possivelmente não somos mesmo abandonados, como disse o nobre deputado, nobre advogado do não. Nós somos, na verdade, perseguidos. Com relação à BR-163, existem 3 estados que são contra a BR-163. O estado de São Paulo, por causa do Porto de Santos, o estado do Paraná, por causa do Porto do Paraná, e o estado do Pará é contra a BR-163. Porque, uma ocasião, o empresário Fernando Teruó deu uma entrevista no Jornal Liberal e disse: os governadores do Pará precisam ficar atentos, porque a BR-163 irá beneficiar o comércio entre Santarém e Cuiabá. Ela é boa para Santarém, mas não é boa para Belém. Ela é boa para Santarém, mas não é boa para Belém. Vejam bem essa reflexão. A BR-230 está sendo construída, senhores, não é por nossa causa, não se iludam com isso. A BR-230 está sendo construída porque vai necessitar de transporte super pesado das turbinas do Belo Monte, para atender a necessidade de energia elétrica do Nordeste. Nós já temos energia elétrica suficiente, caro colega, senhor juiz, senhores jurados. O Belo Monte é para atender a necessidade de energia elétrica do resto do país, do Nordeste, que está mais próximo de nós. Nós não somos separatistas, colega. O termo certo, técnico, adequado, chama-se emancipacionista. Me desculpe ter que consertá-lo, mas separatistas são as pessoas que querem dividir uma região para formar um novo país. O termo certo, adequado, é emancipacionista. O aeroporto de Trombetas, senhores, que é um que poderia ser classificado como bom dentro da região, foi iniciativa privada. Nós estamos falando de abandono público. Investimento público aqui, o de Itaituba, que os senhores se referiram, estava suspensa a decolagem por causa de urubu. E de Altamira não tem prédio, sequer tem prédio. E para dizer mais ainda, o nosso aeroporto é um galpão provisório deixado pelos americanos, que foi reformado 5 vezes. Então o investimento da União e do próprio Estado da nossa região não existe praticamente. Não existe praticamente. Santarém não vai ser a capital, ou pelo menos não existe capital do estado que não foi criada ainda. Existem 27 municípios, a nossa petição está baseada nos 27 municípios que nós nos referimos do estado do Tapajós. Não existe nenhuma proposta na nossa petição se falar em capital. Se falamos em Santarém, do aeroporto de Santarém, porque é o único que existe, e é a maior cidade da região do futuro estado. Até 1990 foram construídos 94 quilômetros, que dá uma média de 11 quilômetros por ano de construção de estrada, pois a estrada foi aberta em 1970. O Instituto tem representação social de várias camadas sociais. Nós temos representantes da UNECOS, da FANCOS, das entidades de classe organizada, associações de moradores de bairro, entidades de comunidades rurais, temos representantes de vereadores, câmaras foram os principais propulsores dessa nossa causa, foram as câmaras de vereadores de 27 municípios. Temos representação à frente parlamentar de deputados estaduais que assinou uma emenda dentro da Assembleia Legislativa, nos dando respaldo de 38 dos 41 deputados estaduais do Estado. Nós temos a favorabilidade de 14 dos 17 deputados federais da nossa região. Este projeto não é um projeto elitista. Esqueceram de dizer isso para os elitistas. Só você, só os senhores deputados é que falam elitismo aqui dentro,
e os antagônicos ao Estado. O que interessa a eles desconstruir a nossa proposta. A nossa organização tem prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil organizada. O Estado é para o povo. E nascerá moderno, não será arcaico. Porque nós estamos nascendo na era da informática, do juízo arbitral, do meio ambiente, da acessibilidade. São temas atuais em que o Estado, ao ser criado, não pode desprezar esses temas. Nós seremos o Estado mais moderno do mundo, porque temos temas para poder colocá-lo como tal. Porque nenhum outro Estado mais antigo, Pernambuco, Ceará ou Bahia, tem como fazer essa transformação dentro do seu próprio Estado. E o Estado do Tapajós, com a proposta do novo, será uma proposta nova para o Brasil e para o mundo, senhores. Obrigado. Eu sou Antônia Padilha, professora aposentada, líder de comunidade, presidente da Associação do Projeto Sol, da comunidade São Sebastião e do bairro Centro. Eu cheguei em Santarém em 1962, constituí minha família e eu sou a favor do Estado do Tapajós, porque nos traz muitos benefícios, até porque nós vemos o descaso que os nossos governadores têm tido por Santarém desde a época de 1962 até hoje. Então, por essa razão, sou a favor, digo sim. Falar de viabilidade econômica do Estado do Tapajós é a utopia da utopia. Como, em nome de Deus, eu pergunto, de onde vai se ter 3,3 bilhões de reais de arrecadação própria na nossa região? De onde nós vamos ter 2,5 bilhões de reais de despesa da nossa região? E corrigindo, nobre colega, o termo correto é fixação de despesa e previsão de receita. A Lei 4.220. Eu não vejo como prosperar a ideia de que nessa nossa região nós tenhamos todo esse andamento, todo esse rendimento, todo esse sonho de riqueza que se busca. Eu repito a pergunta que o meu colega aqui fez. Quantos de nós aqui ganhamos 5 mil reais? Levanta a mão. Quantos de nós aqui ganhamos mais de 5 mil reais? Por mês. Quantos de nós ganhamos por mais de 5 mil reais por mês? Renda per capita essa que a gente já vê que não é distribuída igualitariamente a todos. É uma renda per capita para uma minoria. E o que nos falta? Nos falta qualidade de investimento, nos falta ensino, nos falta preparo para que possamos sim ganhar 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais por mês. Isso nos falta. Dizer que o Estado é viável, qual o projeto econômico do Estado do Tapajós? Qual o projeto? Qual o projeto que vocês apresentam? O que se tem para apresentar para a população para a criação do Estado do Tapajós? O que se tem? O que nós podemos oferecer para os nossos irmãos ribeirinhos aqui do Beiradão? O que nós podemos oferecer para os nossos irmãos que moram dentro da travessão do Pulu, lá atrás da Amazônia? Lá no fundão, 27 quilômetros. Em que vai mudar o contexto da vida das pessoas que vivem na agrovila da Sobração? O que vai mudar para a Dona Maria que mora lá no Bom que Dói? Ou para o Zé que mora no Coamba? Não existe proposta, porque não existe projeto. Existe sim a vontade de, volto a repetir, das elites políticas e econômicas para se criar um Estado. Por quê? Porque vai se ter arrecadação própria, porque vai se arrecadar recursos, mas que não são autossustentáveis. A título de exemplo, os dados coletados pela Cefa
A arrecadação nominal desse semestre até maio em Santarém foi de 39 milhões de reais e em Altamira foi de 20 milhões de reais. Ou seja, são 60 milhões de reais de arrecadação própria do Estado do Pará, nessa região que pretende ser Estado do Tapajós. Isso vai nos dar um rendimento de 120 milhões por ano de receita do município, de receita do Estado. A troco de quê? A troco de buscar 3 milhões e meio de reais. A título de curiosidade, o município de Alenquer, no ano de 2010, recebeu, durante todo o ano do governo federal, 42 milhões e 103 mil reais. Sem esse investimento aqui, o município de Alenquer paga. Sendo que desse recurso, somente o fundo de participação é que o governo do município pode dispor. O restante são verbas específicas destinadas com finalidades próprias. Não existe viabilidade econômica. Nesse primeiro semestre de 2011, o município de Alenquer, falado por Vossa Excelência, recebeu R$ 60.272,76 de ICMS do governo do Estado do Pará. Vossa Excelência sabe que isso é reflexo da arrecadação feita no município. Para ir mais além, o município de Placas recebeu R$ 17.971,62. Mas o que nos chama mais atenção é o município de Faro, que recebeu R$ 41,90. Existe arrecadação? Existe recurso para isso? Os municípios são autossuficientes? Não são, excelência. São municípios pobres que vão depender única e exclusivamente, como dependem hoje, dos recursos federais que nós recebemos. Mas um dado me chamou a atenção expressivo na petição que Vossa Excelência apresenta, que eu vou comentar dois aspectos primeiro. O primeiro aspecto é o dos médicos. É verdade. Médico não quer vir para a região. Médico não quer morar em Placas. Médico não quer morar no Brasil Novo. Médico não quer morar em Jacarecanga. E o salário de um médico oferecido lá é 20 mil reais. E mesmo sendo 20 mil reais, o médico não quer ir para lá. E quando vai, ele fica lá no máximo um ano. Faz seu pé de meia e vai embora para a capital. E isso não vai mudar nunca. Faro, ninguém quer ir para Faro. É preferível atravessar a Inhamundá, porque em Inhamundá, no Amazonas, tu vai ter o posto médico, tu vai ter o médico que vai te atender. Você não vai ganhar 20 mil reais, mas aqui a gente oferece 20 mil reais e o médico não quer ir. Então essa realidade não se trata de abandono do Estado. Se trata, sim, da não vontade dos profissionais em quererem ir trabalhar lá, mesmo ganhando 20 mil reais, que não é um salário para qualquer um. Quisera eu ganhar 20 mil reais no momento que eu estava lá, como médico. Outro dado mais interessante se refere ao contingente de alunos. Gente, vocês calcularam 2,5% da população territorial, que vai dar 29.649 alunos. Pelo censo escolar publicado, só o município de Santarém possui 99.266 alunos. Isso sem considerar Brasil Novo, que tem 3.106, Medicilândia, que tem 5.800 alunos, Placas, onde eu trabalho, tem 2.256 alunos matriculados no ensino fundamental e mais 780 pessoas cursando o ensino médio, que é o EJA. Uruará possui mais de 8.000 alunos matriculados. Ou seja, não dá para entender a proposta de vocês. Não vou dizer que é uma grande mentira, para não ser deselegante. Mas é, minha querida Keké, é uma utopia, é um sonho.
É um sonho que só passa de um sonho. Criar um Estado por criar, para beneficiar meia dúzia de apadrinhados, para beneficiar meia dúzia de políticos que aí estão, falar que criar a BR, que o asfaltamento da BR não interessa ao restante do país, não interessa a São Paulo, não interessa ao Paraná, não interessa aos próprios paraenses eu concordo. Os grandes políticos do nosso estado são os donos dessas balsas que transportam a riqueza aqui do nosso rio. Para eles realmente não interessa. E os nossos representantes políticos daqui batem palmas. Não interessa. Mas a BR vai sair. Queira ou não queira, a BR vai sair. E dizer que nós vamos pavimentar a BR-230 só para transportar máquina, ou é achar que todo mundo é burro, ou então não tem noção do que se fala. Porque nesse trecho da BR-230 e na BR-163, os rios não são navegáveis. Navegáveis são aqui. Os rios lá dentro são cursos de água. E a estrada pavimentada é a vida daquelas pessoas. A estrada pavimentada ou não pavimentada. É a vida daquelas pessoas. As pessoas vivem e morrem ao redor da BR-163 e ao redor da BR-230. Não existe outra alternativa. Que vai sair o asfalto, isso eu não tenho a menor dúvida. Segundo previsão, que se chegue até o final do ano com o asfalto em Rurópolis, que eu duvido muito, e que venha de Belo Monte, que se venha de Altamira até Rurópolis, para se fazer esse eixo, desse ponto, desse entroncamento. Então, senhoras e senhores, pensar na possibilidade de se criar um Estado sem pensar em um projeto econômico, sem pensar em um projeto voltado ao desenvolvimento, a um projeto que possa garantir a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais honrada, é pensar somente no interesse de uma meia dúzia que se autopromoveu, que se auto-intitula e que recebe benesses do poder público para se manter, ao contrário de nós, que precisamos trabalhar, que precisamos nos manter, para que se crie um Estado, para que se beneficie uma meia dúzia. Longe da realidade de quem realmente depende, longe da realidade do nosso povo, longe da realidade que os nossos filhos hoje vivem, longe da realidade de oferta de trabalho que nós temos aqui em Santarém. Se quem já tem qualificação, já tem dificuldade de ter trabalho, imagina para quem não tem qualificação. Imagina então quem ganha 5 mil reais aqui, como bem falou o nosso colega, de renda per capita. Porque a renda per capita seria a divisão igualitária da riqueza produzida pelo número da população de uma determinada região. Então, o Estado do Tapajós nada mais é do que um sonho, do que uma utopia, do que uma balela, do que uma grande mentira. Porque o que se quer criar, na verdade, é mais um ente, é mais um cabide de emprego, é mais, como bem disse na última fala, Vossa Excelência, um governo não tão sério e não tão comprometido. Isso me faz lembrar Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes na mão dos maus, o homem chega desanimado à virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Lamentavelmente, nós chegamos a esse ponto de ter vergonha de ser honesto. Eu pergunto, eu desafio, se Vossas Excelências são capazes de me dizer o nome de 28 municípios agora que vão compor o Estado do Tapajós, se hoje fosse criado. Agora, no seu tempo? Nesse momento.
certo? Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Alequé, Curuá, Monte Alegre, Prainha e Almerim, Juruti, Santarém, Aveiro, Belterra, Rurópolis, Placas, Medicilândia, Uruará, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Porto de Mós, Altamira, Itaituba, Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga. Não foi instalado ainda. Vossa Excelência pediu o município que existe agora. Não, e eu citei. De falar os 28 municípios do estado. Aí, tu faltou o senador Zé Porfírio. E fiz questão de colocar os campos, porque muitos dos campos parece que todo mundo esqueceu. Aí vai ser instalado para o município agora. Simples. O senhor. Vai ser instalado para o município. Pensei. Nisso eu te parabenizo nisso. Agora eu pergunto, a realidade desse município vocês conhecem? Você foi lá dentro do Travessão do Pulu? Você conhece o Travessão do Lama? Você conhece? Você conhece Bacabal? Você conhece Bacabal? Você conhece o Carnaval? Você conhece aqui? Ordem, por favor. Ele pediu, Excelência. Eu tenho palestra. Ele não está na Capaleira, pelo contrário, ele está contribuindo com o que eu estou falando. Você conhece o Torrão do Papaterra? Vossa Excelência conhece o Torrão do Papaterra? Acabou o seu tempo. Conhece o Carnaval? Doutor advogado, acabou o seu tempo. Muito obrigado. Vossa Excelência, doutor advogado Tucim, deseja fazer uso da réplica? Com a palavra, doutor advogado Tucim, você terá 5 minutos para a sua exposição. Excelência, senhores jurados, e aqui a banca dos oposicionistas que se opõem ao Estado do Tapajós, eu queria dizer antes, inicialmente, que seguindo o Conselho de Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo, para calar, para ouvir, tempo de ser humildes, e há tempo também para passar algumas lições para alguns que persistem e se esforçam para se manter na ignorância a respeito do Estado do Tapajós. Refiro-me à questão levantada pela banca contrária sobre as receitas que sustentarão o futuro Estado do Tapajós. Estas receitas, meu caro advogado, elas são classificadas grosseiramente de duas formas. Tem as receitas próprias e tem aquelas transferências constitucionais, que não são transferências voluntárias do governo federal. São transferências asseguradas pela nossa Constituição e constituídas por fundos sustentados por todo o povo brasileiro. E, Vossa Excelência, eu não permito, por gentileza, Vossa Excelência, o senhor poderia ler. Eu digo que receitas próprias, e dando aqui uma contribuição aos seus conhecimentos, de acordo com a lei de 4.320, o senhor não pode falar em fixação de despesas. Só um minutinho. Se você está falando e precisa necessariamente, para demonstrar a viabilidade do Estado do Tapajós, estimar dentro de critérios científicos, dentro de critérios técnicos, dentro de critérios científicos, que foi o que a nossa banca fez. Até agora, disse Vossa Excelência, receita própria, eu não posso permitir a sua intervenção. Receitas próprias, a principal fonte que sustenta a arrecadação do CMS. E eu gostaria que Vossa Excelência não esquecesse do que vai aprender aqui para futuros ensinamentos, para futuro conhecimento. A arrecadação de ICMS, ela obedece pela técnica da substituição tributária. E substituição tributária, ela diz que a arrecadação é na capital. E é por isso que aqui esses números mostrados pelos que se opõem ao Estado do Tapajós, eles são tão modestos. Esse Estado, o futuro Estado do Tapajós, nesses 27 municípios, ele terá condições de produzir uma receita própria em torno de 700 a 800 milhões de reais. E, senhores, é necessário ainda, continuando, lutando contra o ignorantismo, que é aquela doutrina dos que defendem que há vantagens em ignorar os fatos. Eu quero dizer que os oposicionistas se equivocam, e muito, quando dizem que a renda per capita, eles sequer entendem, sabem o que é renda per capita. O conceito de renda per capita, ele leva em conta toda a riqueza produzida numa base territorial e dividido pela sua população. E então, senhores, a nossa renda per capita, e aí uma razão maior, a razão de nós lutarmos por esse Estado, a razão de nós nos empenharmos todas as nossas forças. A renda per capita do Estado do Tapajós, no momento que ele nascer, será a mais baixa do Brasil.
perderá até para o Piauí, que tem uma renda extremamente pobre. Mas digo, senhores, e uma outra razão para criarmos esse Estado, do momento que ele for criado, no mesmo ano, a 31 de dezembro, ao fechar o exercício, essa renda per capita, a renda média do povo já terá aumentado, tendo em vista que essa renda per capita, ela irá aumentar em razão dos repasses das transferências constitucionais. Entende? E eu quero lhe dizer aqui, finalizar, já que foi citada uma frase do nosso Rui Barbosa, terminar aqui a minha exposição com uma fala do Franklin Delano Roosevelt, ex-presidente por 4 mandatos dos Estados Unidos, que dizia que é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que a formar fila com os pobres de espírito que nem muito vivem, nem muito sofrem, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. E o nosso povo, ele vai conhecer a vitória, porque nós vamos construir esse Estado. Muito obrigado. Parabéns, nobre colega. Parabéns pela exposição. E eu gostaria de agradecer, inclusive, ao adversário que me aplaudiu quando eu citei os 25 dos 27 municípios aqui. A renda per capita, mais ainda, colega, foi confundida pelos senhores. Essa renda per capita não é mensal, é anual. Dá uma média de menos de R$500 por pessoa, por mês, se for considerado por mês, como Vossa Excelência estava pensando. A renda per capita é anual. A nossa região é a região mais rica do planeta. Não confunda viabilidade financeira com potencialidade econômica dessa região. Se essa região e toda a riqueza dela ainda está enterrada, nós temos a maior potencialidade econômica do mundo, porque essa região é a região mais rica do mundo. De quebra, é a mais bonita, e de quebra tem o melhor povo, e o povo mais competente, porque quando se dá a oportunidade a esse povo, ele tem mostrado competência, como governador do estado do Amazonas, hoje senador, que é santareno, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é de Óbidos. 5 dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas são da nossa região. E os maiores salários da Zona Franca de Manaus são de pessoas descendentes dessa região ou oriundas dessa região. Senhores, concluindo já. Senhores, nós temos uma proposta séria, porque data desde a época do Império. 13 reuniões foram feitas no relatório que embasa a nossa proposta, que é o relatório 01/90, dando viabilidade financeira à nossa proposta. Temos uma emenda popular, senhor juiz, com 17 mil assinaturas e 500 mil assinaturas pedindo para o nosso projeto para pauta. E ainda diz que esse projeto é de elite. Nossa Senhora, perdoe, eles não sabem o que fazem. Obrigado. Doutor advogado Brunão, você deseja fazer o uso da réplica? Eu devo ter falado 2 bobagens agora, quando eu falei da renda per capita. Já que a renda per capita, pela nova interpretação dada ao nosso colega, ela é uma renda anual. Então isso nos faz mais miserável ainda, porque nós vamos ter uma renda mensal inferior a R$500. Qual a viabilidade? Para que nós vamos criar um Estado? Para onde vai se criar um Estado com essa finalidade? Para quê? Qual o objetivo? O que a gente quer? Aumentar essa renda de que forma? Com qual arrecadação? Com qual arrecadação? Novos empregos. Novos empregos? Novas viabilidades econômicas, novas fronteiras econômicas. E por que econômicas. não existe até hoje? Porque não existe interesse econômico de se fazer. Por que não se explora a Vila de Bauxita aqui? Porque o Pará não tem um projeto político social da nossa região. E um projeto prático para se fazer do Pará conosco. Do Pará só não, dos nossos políticos, dos nossos representantes. Nós não temos representantes, nossos colegas. Isso, o senhor tem razão, mas não temos representantes. Que façam tudo que essa nossa região nós queremos e precisamos do Estado para viabilizar socialmente apresentar argumentos com clareza e crítica jurada. Eu estou falando de Vossa Excelência, me escuta. Que nem estou questionando Vossa Excelência. Apresenta. Estou apresentando meus argumentos. Vossa Excelência vai interromper 1 minuto, Vossa Excelência tem 1 minuto, Vossa Excelência 1 minuto? Eu faltei para te negativo, ele roubou quase 1 minuto do nosso orçamento. Você está dentro dos seus 5 minutos, foi dado 5 minutos para você. Peço que você continue a sua.
já foram muitos. Vossa Excelência. Então nós vamos criar um Estado para gerar emprego, para gerar renda, mas nós não temos escolas, nós não temos educação, nós não temos qualificação, nós não temos nada. Porque o Estado do Pará nos abandonou, porque o Estado brasileiro nos abandonou, porque nós não somos nada, porque nós somos nada do nada. E por nós sermos nada do nada, nós vamos criar um Estado para nada. Criação do Estado do Tapajós nada mais passa do que do interesse, volto a repetir, de meia dúzia de aventureiros que se beneficiam do poder público e que querem a todo custo se manter no poder público, como forma de se manterem, porque não sabem fazer outra coisa a não ser política. Tanto que Vossa Excelência falou, as câmaras municipais são a principal referência de vocês. E é verdade, porque é nas câmaras municipais que está representada, exatamente, uma representação popular que está lá, no meio do mato, que é lembrada a cada 4 anos. Não é uma representação popular legítima, mas que o voto lhe dá a legitimidade. Lamentavelmente, nós vivemos na Amazônia, melhor lugar do mundo, não troca esse lugar aqui por nada. Mas equivocado vocês são quando dizem que não existe projeto para o desenvolvimento turístico. Só a título de curiosidade, a ilha de Alterra do Chão faz parte do roteiro turístico internacional do Royal do Sol, que é um cruzeiro francês que navega pelo mundo todo e passa aqui. Todos os anos nós vemos aqui vários transatlânticos desembarcando turistas. Quando os nossos problemas são resolvidos. Não, isso muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nossos planos agora que estão começando. Nossos planos agora que estão começando. Mas nós não podemos nos esquecer. Nós temos investimento federal, temos investimento estadual e que não temos nada disso é balela. Não acreditar que nós vamos continuar vivendo essa vida miserável que estamos vivendo aqui é mais balela ainda. Porque é impossível. Se a nossa qualidade de vida vai ser pior que o Piauí, eu prefiro que daqui a 1000 anos continue sendo dessa forma. Lamentavelmente. E nós estamos em cima de uma das maiores riquezas do mundo. Falta-nos o quê? Falta-nos hombridade. Falta-nos hombridade. Falta-nos honestidade. Falta-nos honestidade. Falta-nos honestidade. Falta-nos honestidade. Falta-nos honestidade. Para tudo isso, falta-nos honestidade. E parafraseando Rui Barbosa, eu sinto vergonha ao ver brasileiros e brasileiras esse mar de lama que aí nós estamos. Botar no estado do Tapajós e não trazer melhoria nenhuma, nem para nós e nem para os outros 27 municípios dessa região que quer ser estado. Muito obrigado. Passo a ler agora os quesitos que serão postos em votação. Tem os doutores advogados algum requerimento ou reclamação a fazer? Não. Convido um representante do sim e um representante do não a se dirigirem comigo aqui na frente. O doutor advogado pleiteia o sim? Sim, senhor, excelência. E o doutor advogado pleiteia não. Vamos para a votação. Digníssimos jurados presentes, deverão levantar a placa verde quando se posicionarem sim, e deverão levantar a placa vermelha quando se posicionarem não. Podem levantar as placas, por favor. Senhores jurados, podem abaixar as placas. Foi feita a conferência dos votos e, como a maioria foi para o sim, declaro aprovada a criação do Estado do Tapajós.
Valeu, colega. Também. Isso. Nobre colega. Todos de pé, por favor. Essa é a diversão. Agradeço aos senhores jurados aqui presentes o cumprimento e o dever. Os senhores jurados estão dispensados. Agradeço também aos advogados do sim e aos advogados do não e aos serventuários de justiça. Declaro a sessão encerrada. Senhores jurados, podem baixar as placas. Foi feita a conferência dos votos e, com a maioria foi para o não, declaro que não foi aprovada a emancipação do Estado do Tapajós. Parabéns, colega. Agradeço aos senhores jurados aqui presentes o cumprimento e o dever. Os senhores jurados estão dispensados. Agradeço também aos advogados do sim e aos advogados do não e aos serventuários de justiça. Declaro a sessão encerrada.